Começa agora, programa Aqui Show na Rede, o ponto de encontro da aquicultura brasileira. Aí, voltamos aqui agora, né, ao vivo. O Tito já tá na linha aqui já tá dando pra ver o Tito na live aí. Tá, Rodrigo, tudo certo já ou não? Entrou o Tito aí, o Tito já apareceu agora um quadradinho aqui no meio. Tito, primeiramente, boa noite. Obrigado aí por ter aceitado aí o convite, né, de participar conosco, é uma honra tê-lo aqui conosco, né? Um dos pioneiros da atividade aí de... Tá dando o maior ibope aqui, você vai ver, né? Só como vai ser bom esse programa. Então, se apresente, Tito, pro pessoal aí, quem não te conhece, né, que eu acho um pouco difícil, mas se apresenta a todo mundo aí. Legal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, Emerson e Marilza. Eu já falei antes de começar que graças a Marilza que eu tô aqui, se fosse o Emerson eu iria fugir da entrevista com certeza. Mas foi a Marilza, é o maior prazer aqui. Mas vamos lá, né? Não, me apresentar, eu estou no ramo de aquacultura há quase 20 anos. Gosto muito da nossa atividade, acredito muito no setor, alimentos como um todo, e estou aqui à disposição, manda bala. Vai lá, Marilza, começa, tenha a honra. Tito, você que falou que começou há 20 anos aí, você já começou direto com a Genesias, como é que foi isso? Conta um pouquinho da história da Genesias aí pra gente, vamos contar aí um pouquinho, por favor. Tá. Bom, a história da Genesias é muito longa, né? Eu fundei a empresa junto com mais 2 amigos. Vocês estão me vendo aí? Tá. Com mais 2 amigos, que é o Nelsinho e o Guilherme. A gente começou a idealizar a empresa em 2000, justamente por ser de alimentos, ser um setor que a gente acreditava que não parava em crise nenhuma. E não dá para contar aqui, é muito longa a história, mas tem uma passagem legal que muita gente já me perguntou muito. O pessoal de Santa Fé do Sul nem todo mundo sabe, mas a Genesias ficou por quase 15 anos com um frigorífico dentro de uma usina hidrelétrica, que era a hidrelétrica de Promissão. E daí a gente recebia muita visita lá, recebia potenciais clientes estrangeiros, e todo mundo falava, pô, mas o que um frigorífico de peixe está fazendo aqui dentro de uma usina hidrelétrica? E a história é super bacana. A gente propôs para eles montar a nossa piscicultura na área deles. Nenhum dos 3 sócios tinha fazenda ou sítio, nada. Então a gente propôs montar a piscicultura na área deles e em troca a gente daria 1% da produção para comunidades carentes. E daí o diretor que atendeu a gente, que era o diretor de operações, falou, olha, eu até acho legal, mas eu não estou nem aí para isso, para projeto social. O que eu quero hoje eu tenho um custo altíssimo, porque como a gente é uma hidrelétrica, a gente é obrigado a fazer o repovoamento de peixes nativos em mais de 10 usinas aqui do estado. Então isso aí é super alto. Se vocês trabalham com peixe, pô, me arrumam alguma solução para isso que eu deixo vocês criarem peixe na nossa área. E daí a gente foi lá para casa, fez um monte de conta, pediu para ele abrir os números da piscicultura. Era realmente um custo altíssimo, era super complexo. Eram 10 espécies de peixes nativos, pacu, piapara, piracanjuba, tabarana, dourado. Era um pepino. A gente fez um monte de conta e 2 meses depois voltamos para ele e falamos, olha, a gente topa assumir esse custo, a gente reduz esse custo para 1/3 do que você tem hoje, em 5 anos a gente zera esse custo, mas a gente não faz milagre, né? Alguém tem que pagar a conta. Então a gente tem uma ideia aqui para te propor, que é uma parceria ganha-ganha. A gente gostaria de montar o nosso frigorífico dentro da usina hidrelétrica e também montar a piscicultura. Então a gente assume a piscicultura, o seu repovoamento, mas em troca você dá energia para a gente de graça ou subsidiada a um valor muito baixo. E foi uma loucura, a negociação no final saiu, deu certo, e a gente montou um frigorífico e ficou lá mais de 10 anos operando dentro da usina hidrelétrica. Então, essa é uma história que eu gosto de contar porque foi realmente assim, foi bem
E foi ganha-ganha, porque a usina hidrelétrica, ela produzia, lá ela era geradora, então ela tinha excedente de energia. Ela sempre produzia mais do que ela comercializava. E ela jogava fora esse dinheiro. E, pô, para quem é do nosso setor sabe que um dos custos mais altos de qualquer frigorífico é justamente a conta de luz. Então, é um negócio bem legal que mostra aí quanta mágica a gente já fez para ter a empresa que a Genesis é hoje, né? Pois é. Tito, pensando nisso tudo que a Genesis começou dentro de uma usina hidrelétrica lá em Promissão, com todas essas, né, essas negociações que se não for ouvida por você, acho que é difícil até de acreditar, né, Maurício? Né? Hoje, acho que no mundo real hoje é impossível até de acreditar que foi possível fazer tanta triangulação e montar uma indústria, uma piscicultura dentro de uma hidrelétrica. Mas conseguiu, né? Pensando nisso tudo, qual que é a importância da Genesis hoje, Tito, na consolidação da atividade nacional? Lembrando que a Genesis foi uma das pioneiras aí com produção, né, e industrialização de tilápia em tanque-rede. Eu acho que a Genesis ajudou o setor assim, a profissionalizar o setor, mas em duas frentes que eu acho que foram as mais importantes. A primeira foi justamente como a gente foi um dos pioneiros a tratar a atividade de forma mais assim estruturada e mais profissional, a gente foi um dos primeiros a tentar desbravar esse desafio, a gente ajudou a abrir muitas portas, né? Tanto em criação de legislação, que não existia legislação para criar peixe nos reservatórios, como nas discussões com o próprio Ministério da Agricultura em relação ao CIF, que estava sempre acostumado a tratar do pescado só de captura e não de criação. Então teve vários fatores. Acho que a gente abriu muitas portas em termos de legislação, de discussão da atividade com os setores, com o Ministério da Agricultura, com o CIF, mas que eu acho que a parte mais importante, que eu mais me orgulho de ter feito parte, foi introduzir nas grandes redes de comercialização, nos grandes supermercados, um filé de tilápia padrão exportação. Então, realmente, assim, a gente inovou bastante nessa área, porque a gente pegou o filé que a gente exportava via aéreo, fresco, o mais premium de todos, aquele que o cliente é super chato, com todos os padrões possíveis, é a cor, é o sabor, é o odor, enfim, o shelf life, a vida útil do peixe, e a gente começou a comercializar isso no Carrefour, no Pão de Açúcar, no Zafari, enfim, em várias redes de supermercado, e começou a disponibilizar esse tipo de produto que o brasileiro não tinha acesso. O brasileiro tinha acesso a pescados, né, normalmente congelados, de baixa qualidade. Quando era fresco, cada hora tinha um produto. Às vezes também não chegava em boa qualidade nas redes, porque sofria com a cadeia de frio. Então isso aí foi muito legal, porque a gente possibilitou e fez uma mudança no hábito do consumidor brasileiro mesmo. Ele começou a ter mais segurança de consumir um pescado que chegava 3, 4, 5 vezes por semana fresquinho, um peixe que tinha sido despescado um dia antes no tanque. E isso mudou o hábito, né? Porque a gente hoje, o filé de tilápia premium fresco, ele disputa junto com o salmão a liderança do item mais comercializado na peixaria de fresco do Brasil. Então, assim, realmente isso é muito legal. Acho que a gente abriu várias portas e com isso vários... E hoje é normal, a gente tem no Brasil inteiro vários dos meus competidores que são super profissionais, também atendem, servem essas cadeias. Então, realmente foi uma introdução importante essa que a gente fez. Não temos dúvida disso, Tito. Essa contribuição foi, assim, imensa, né? O Gerlúcio está aqui perguntando para você, Tito, qual foi o maior desafio da indústria que você teve na Genesis? Olha, o maior desafio disparado foi ter um gerente industrial chamado Gerlúcio. Brincadeira, você é muito querido, que legal receber uma pergunta sua. O Gerlúcio trabalhou com a gente aí por muitos anos, acho que uma década, e é muito querido.
Eu acho que o maior desafio, você fez parte dele, eu acho que foi inaugurar uma indústria nova, que é essa que a gente tem hoje em Aparecida do Taboado, rodando com a indústria antiga em promissão e tendo que dosar que produto ia fazer em qual, como que a gente ia desmobilizar a promissão. A gente ficou muito tempo sem saber se a gente ia rodar por 1, 2, 3 anos com as duas. Então, acho que esse desafio foi realmente um dos maiores, que foi operar com duas indústrias e conseguir migrar e treinar uma equipe, né? E fazer o desligamento dos funcionários de promissão de uma forma não traumática. Então, a gente tentou criar alguns benefícios que ajudassem eles a se recolocarem e também tentamos trazer o máximo de gente da indústria antiga para a nova. Mas foi um desafio, porque a gente teve que treinar muita gente, e é aquela história de trocar o pneu do carro andando, né? Então, acho que esse foi talvez o maior dos desafios até hoje. E o desafio de manter o atendimento ao cliente, né, Tito? Sem deixar o cliente sem produto, né? Acho que com duas plantas, né, funcionando, né, e uma lá desligando e outra iniciando aqui, o desafio de manter a qualidade do produto e atender o cliente. Acho que é um desafio imenso mesmo. O Kleber Ragazzo, filho, tá te mandando um abraço e diz que você negociar com o Tito era histórico, Tito. Ele deve ter boas memórias dessas negociações aí. Enfim, vamos lá. Você faz a outra pergunta. Não, o Tito, você imagina assim, ainda tem muita coisa para crescer, né? Mas eu acho que o setor cresceu bastante, significativamente aí nos últimos anos, né? Como é que você vê esse crescimento, essa questão desse potencial que a gente diz aí, o Brasil, que até 2030 é o único país do mundo que tem condição de atender a FAO, né? Aliás, a demanda mundial, a FAO fala isso, a demanda mundial de pescado. Como é que você vê esse cenário aí de produção no Brasil e o crescimento da atividade? Olha, Marilza, eu acho que a gente cresceu bastante, mas na minha opinião, assim, a gente cresceu muito menos do que eu imaginava que a gente iria crescer. Então, assim, se eu for olhar para trás, eu acho que a gente teria o patamar que a gente está hoje, tanto a Genesis como o setor todo, eu subestimei a dificuldade, eu achava que a gente já está assim 10 anos antes. Então, por que isso? Porque, assim, zootecnicamente falando, né, eu acho que a gente é o país que tem a melhor condição para criar peixe, a gente é o país mais competitivo de todos, em termos de, né, disponibilidade de água, temperatura, o clima em geral, e não só zootecnicamente, mas também, a gente tem a maior produção de grãos do mundo, né? Tá no nosso quintal. Então, assim, a gente tem o desempenho zootécnico, a gente tem a ração, teoricamente, a ração mais barata do mundo, porque nas commodities agrícolas o frete é uma coisa que impacta bastante, já que o preço é sempre o mesmo. Então, a gente está, né, do lado aqui, né? No próprio Brasil, a gente produz todos os grãos necessários. Então, era para a gente estar voando muito mais do que a gente está. Mas eu acho que eu subestimei justamente o custo Brasil, né, todas as dificuldades de operar no Brasil e um pouco também até a dificuldade de criar peixe em si, que é uma atividade difícil mesmo, não é à toa que ela está atrás das outras proteínas animais, né? Mas eu acho que a gente tem, sim, falando sobre o futuro e não o passado, eu acho que a gente tem potencial para crescer mais, mesmo com o custo Brasil, com todas as dificuldades, eu acho que a gente tem potencial de cada vez se provar mais competitivo e abocanhar um pedaço maior da produção mundial. Que bom. Realmente, o custo Brasil que atrapalha muito o desenvolvimento, não só da piscicultura, mas do Brasil inteiro, né? Ô Tito, falando em custo Brasil e as dificuldades que o Brasil tem, né? Por que ainda o Brasil não é um país de produção de pescado de fato? O que falta para o Brasil ser aí
deixar de ser o país do potencial, que a gente já estamos há 20 anos na atividade, eu comecei junto com você também lá em 2001, lá em Buritama, Zacarias, e até hoje a gente tem essa expectativa do país de potencial, né? O que falta de fato para a gente deixar de ser potencial e virar uma realidade? Olha, eu acho que assim, eu acho que criar peixe é muito difícil, é o bicho mais difícil de ser criado. Então, assim, as pessoas subestimam essa dificuldade. Por quê? Porque o peixe está embaixo d'água, literalmente. Então, diferente de criar gado, criar frango, criar suíno, se você tem um animal que está doente, por exemplo, né, num aviário, você vai pegar aquele frango, vai tirar ele do meio dos outros, não vai deixar ele contaminar a doença para os outros, você vai tratar ele, ou o gado, a mesma coisa, você vai tratar, você vai medicar. No peixe não tem nada disso. Então, criar peixe realmente é difícil. É mais difícil do que tudo. E eu gosto de fazer uma analogia com a mineração. Que criar peixe eu acho que é meio parecido com mineração. Você fala, pô, tu tá louco, o que você tá falando? A mineração não adianta, você não sai extraindo ouro de qualquer lugar. Tem que ter ouro embaixo da terra para você extrair o ouro. E o peixe, as pessoas não imaginam isso, mas depois que você sofre muito na atividade, que você vai entender. O peixe, você não cria em qualquer lugar, é igual o ouro, você não está em qualquer lugar. O peixe você tem que estar no local certo, com a disponibilidade de água certa, na temperatura certa, você tem que estar próximo da tua commodity que vai fazer a ração, você tem que estar próximo do mercado, você tem que estar próximo do mercado consumidor, de uma malha aérea importante, se você quer exportar aéreo. Então, uma série de coisas. Então, realmente, a atividade demora para desenvolver. O frango, você vai lá, você coloca um barracão, aonde você quiser, você não tem, você que escolhe o que você vai. Então, você escolhe a temperatura que você vai ter dentro do barracão, você escolhe a umidade, você imita a natureza e consegue fazer o frango onde você quiser. Então, você escolhe, você está lá perto da commodity. O peixe não. O peixe, o buraco é muito mais embaixo. Então, realmente, eu acho que é por isso. Não é só o problema do Brasil. É que a nossa atividade, como é também no mundo inteiro, é a atividade que demorou mais para se desenvolver, né? Comparando com as outras proteínas animais. Ô Tito, o Cristiano Klemer, ele está querendo saber aqui se der, você pode falar um pouco sobre o impacto da alimentação, ração, das estações do ano e de outros fatores que podem influenciar no rendimento dos filés de tilápia, por favor. Olha, eu estou tentando aprender isso até hoje, viu? Mas se eu puder falar alguma coisa, eu acho que assim, uma ração, né? A gente tem visto um pouco, e a gente está realmente aprendendo isso a cada dia, uma ração que dê pouca gordura visceral, então que a energia toda seja aproveitada na musculatura do peixe e não vá para as vísceras, é muito importante para o rendimento de filé. Então isso é muito importante. Como que isso conecta com a época do ano? No frio, o peixe às vezes vai consumir mais energia da ração, então a formulação tem que ser outra. O próprio trato, né, o arraçoamento vai ser diferente. Então, assim, é um assunto muito complexo, mas eu acho que o que vale salientar é essa questão da gordura visceral, que a gente tem que trabalhar para conseguir fórmulas, né? Então, a gente tem que evitar, por exemplo, proteínas que venham, de uma farinha de pena, que tem baixa digestibilidade. Então, você tem ali uma fórmula com uma super proteína, eu tenho 32% de proteína bruta, mas daí quando você vai ver quanto que o peixe consegue aproveitar disso. Então, acho que a gente tem que ir se refinando e tentando focar no que vai realmente converter mais no peixe. No Brasil, a gente tem alta disponibilidade das farinhas oriundas, né, dos frigoríficos. Então, farinha de osso, farinha de sangue, farinha de pena, farinha de peixe.
E daí a gente acaba indo, e essas farinhas são mais baratas do que outras fontes de proteína, como a soja, por exemplo, que eu acho que seria mais aproveitada pelo peixe. Então é um assunto bem complexo. Eu acho que a gente está todo mundo aprendendo. Eu não tenho as respostas também. Eu acredito que o caminho também ainda é de aprendizado. Acho que nós temos muita coisa para desvendar ainda nesse sentido. O Gerlúcio está concordando com você aqui, ó, que gordura visceral prejudica o rendimento da indústria. Eu acho que vale a pena falar sobre esse tópico, Marilson e Emerson, que, assim, uma coisa importante que eu acho que a gente tem muito para melhorar no Brasil é a parte... vocês estão me ouvindo, não? Sim, estamos ouvindo. É a parte, mais até do que na ração, que eu acho que a gente está num nível de ração global, digamos assim. A gente não acho que os outros países saibam muito mais de ração do que a gente saiba. Acho que está muito parecido. Pelo contrário, como a gente é muito forte de produção animal, as indústrias de ração, elas, né, têm bastante conhecimento. Eu acho que a genética a gente está muito atrasado. Então, assim, por quê? Porque a gente sempre teve muitas barreiras para trazer os reprodutores. A gente teve, né? Então, assim, essa parte da genética, eu acho que a gente tem muito a ganhar. Eu acho que tem outros, tanto a Ásia como outros países da América Central, eu acho que elas têm material genético, mais material genético, mais opções, elas estão na frente. Eu acho que... e daí aqui não é uma crítica aos produtores de alevinos locais, eu acho que é muito parte da legislação que dificulta o trabalho, mas eu acho que esse é um ganho que, se o Brasil conseguir correr atrás e conseguir conquistar, daí a gente vai ficar muito competitivo. É uma evolução geral da cadeia, né? Tem que evoluir no todo, né? Não adianta evoluir nutrição, tem que evoluir manejo, tecnologia, genética, a indústria, tá todo mundo numa constante evolução, né? E é isso que é gostoso de ver, porque a atividade ela não se consolidou até hoje, porque ainda não chegou no tópico da evolução. Mas é show de bola. Você tem uma pergunta, tá lendo um comentário de alguém aí, Marilza? Não, eu perdi aqui alguém. O professor Ricardo, ele... Hoje vejo um crescimento para uma produção de tilápias no Brasil chegar a 1 milhão de toneladas. Mas como vamos fazer para chegar a 6 milhões de toneladas? Que mercado temos que atender? Professor Ricardo Ribeiro, lá da UEM de Maringá. Está perguntando isso para você. Que mercado nós temos que atender? Eu acho que a gente tem que continuar atendendo os mercados que a gente já atende. Então a gente tem que fazer o brasileiro consumir e gostar cada vez mais da tilápia. O mercado está aí, não é um mercado novo. Eu acho que a gente tem que buscar, né, competitividade para ter um produto mais barato e mais acessível, porque as pessoas têm vontade de comer a tilápia. Eu acho que às vezes falta poder aquisitivo para comprar, então quem tem que escolher por uma proteína vai comprar uma carne de frango que custa menos da metade do preço da tilápia, ou vai comprar uma carne de segunda, de boi mesmo. Então, assim, eu acho que o maior desafio é ser mais competitivo, conseguir produzir uma tilápia cada vez a custos menores para atender o nosso próprio mercado, e com isso também você vira mais competitivo e briga por outros mercados, né? Então a China mesmo, que é o maior produtor mundial disparado de tilápia, né? Eles exportam muito para os Estados Unidos a preços muito inferiores ao nosso. Então, assim, agora a gente já tenta exportar filé congelado pela Genesis há mais de 10 anos. E agora, nos últimos anos, pela primeira vez, o mercado americano está começando a aceitar pagar um preço bem mais caro do que a oferta do produto chinês, em função da nossa qualidade, da nossa segurança alimentar. Então, eu acho que o mercado está aí. A gente que tem que ser cada vez mais competitivo, a gente que teria que conseguir, né, provar que a China subsidia o produto deles, para poder até ser competitivo e ter a mesma munição que eles têm.
Então, acho que o mercado está aí, é o mesmo que já consome. A gente tem que aumentar, né, a pirâmide, possibilitar que a tilápia fique mais barata para mais gente ter acesso a ela no Brasil e cada vez mais competitivo para conseguir exportar também para o mercado que já compra a tilápia. Nós temos que fazer o dever de casa melhor um pouco, né, Tito? Porque a gente é competitivo no frango, no suíno, no bovino, por que não no peixe, né? Então tá faltando alguns detalhes aí pra gente encaixar e virar um grande exportador de pescado, né? De cada 4 pratos de alimentos servidos no mundo, 1 vem do Brasil. Né? É nessa proporção, quer dizer, um país que 25% do alimento mundial está aqui, né? Daqui. Então, por que não vamos ser no peixe? Né? Ô Tito, mudando um pouco de produção, falando um pouco de política, né? A gente passou aí, né? Você começou já no início de 2000 e passou por Secretaria da Pesca, Ministério da Pesca, extinção do Ministério, aquele vai e vem. Qual que é a tua expectativa hoje com esse novo governo, com essa nova secretaria, que a gente vê que tem uma dinâmica diferente um pouco? O que você está enxergando de novo ou de diferente que pode dar um rumo, né, diferente para o Brasil na produção de peixe? Olha, eu sou daquele ditado, né, ou o que quer que seja, que é assim... desde que o governo não atrapalhe, eu já estou super feliz. Então, acho que assim, se ele atrapalhar o mínimo possível, a gente consegue voar, é a minha opinião. Mas sobre a secretaria, sobre o status atual, né, eu acho que a gente teve a sorte de ter um secretário que é o Jorge Seife, né, que eu já conheci ele pessoalmente, enfim, que ele é uma pessoa super esclarecida e que ele veio do setor. Então, ele não é de aquacultura, mas a família dele tem empresa, indústria processadora de pescados. Então, assim, ele sofre muito dos perrengues que a gente sofre. Então, isso já é um fator positivo e é um fator que, assim, ajuda bastante ter alguém que entenda do assunto, que não é um político de carteirinha que não entende nada de peixe e foi lá e assumiu um cargo. Então isso é uma diferença muito grande. Talvez seja de todos ministros ou secretários que a gente tenha tido, talvez ele era o mais do ramo mesmo. Ele é uma família, ele é um empresário do setor. Isso já ajuda muito. Então, assim, eu tenho esperança, só que eu acho também que a secretaria é uma secretaria no meio do Ministério da Agricultura, né, com tantas demandas. Então, o meu maior receio é que ele não tenha instrumento para poder, né, agir em prol do setor o tanto que a gente precisa. E o meu maior medo é assim, como a produção, o Ministério da Agricultura, ele tem embaixo do guarda-chuva dele a produção de todas as proteínas animais, né, que são tão importantes, né, e a gente é o maior do mundo ou o segundo maior em todas elas, então carne bovina, suína, aves. Então, assim, o meu medo é realmente o que normalmente acontece, que é o peixe ficar sendo o patinho feio, né? Então, assim, a gente tem que conseguir, e também o secretário ele tem uma vantagem, que ele é bem próximo ao presidente, então acho que ele consegue, mesmo tendo menos aparato, e menos equipe, e menos braço, eu acho que ele consegue fazer a gente ser visto, né, pelo governo federal como um todo, e não ser justamente o patinho feio da atividade. Então, assim, eu acho que a gente está em boas mãos, eu não sei o quanto que ele tem de instrumento para conseguir executar isso, mas ele tem conhecimento, né, ele é do setor, ele é um cara legal, determinado. Então, acho que ele tem a proximidade com o presidente, ele sabe da importância da aquacultura. Então, acho que a gente está em boas mãos. Agora, realmente, eu não sei o quanto que a gente consegue fazer isso virar resultado positivo para a gente, né? Esse aqui é o problema. Ô, Tito, outra pergunta aqui. Em relação ao custo de filé, qual a melhor maneira de redução desses custos para que o nosso filé seja acessível para as classes B e C? É o Gerlúcio, de novo, debatendo com você.
Ué, Gerlu, você tava lá 10 anos? Ué, você tem que, você tem que ensinar nós aí. Eu acho que, assim, um dos caminhos que já aconteceu, assim, naturalmente no Brasil, que foram as grandes cooperativas de frango, e aqui eu falo da Cevale, da Copacol primeiro e depois da Cevale, terem investido pesado na atividade, isso, sem dúvida, eleva a régua, né, em busca pela competitividade. Então, assim, realmente eles, sendo uma cooperativa, né, que tem uma estrutura de custos totalmente diferente das empresas privadas, eles conseguem produzir um pescado muito mais barato do que as empresas convencionais que não são cooperativas. Então, assim, eles levaram o setor para um grau de competitividade muito grande, né? Maior do que o que a gente estava acostumado a ter. Então, eu acho que o caminho é esse, competitividade, profissionalização. Eu acho que a gente tem muito, que nem eu já falei agora há pouco, eu acho que a gente tem muito para melhorar em termos de genética. Então, eu acho que é um conjunto de tudo. Eu acho que o custo do filé já vem caindo bastante nos últimos anos, né? Descontado inflação, descontado tudo, eu acho que o custo do filé, o filé tem ficado cada vez mais acessível para a população. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Tem uma pergunta do João Manuel aqui da Guabi, que você conhece bem, tá mandando um abraço para você. Pergunta assim: Tito, considerando que estar perto do mercado e controlar o ambiente são grandes vantagens, se ele fosse fundar Genesias hoje, ele pensaria em um sistema fechado e mais perto de um grande aeroporto? Se eu fosse fundar a Genesias hoje, eu teria entrado no mercado de tecnologia. Porque né, criar uma rede social, qualquer coisa mais fácil, viu? Um aplicativo. Qualquer coisa, viu? Não teria entrado em aquacultura, que é uma atividade muito, muito punk, muito difícil. Mas, falando sério, eu acho que não, João Manuel, porque eu não acredito muito em controlar a temperatura, o meio ambiente. Eu prefiro aquela analogia que eu falei da mineração, não sei se você estava ouvindo, que é ir para o local certo. Inclusive, assim, nos últimos anos surgiram muitos projetos, né, pensando em fazer grandes fazendas indoor de salmão. E o pessoal até captou muito dinheiro lá fora, né? As salmoneiras muito preocupadas em não ter mais licença para expandir, porque as licenças de salmão já estão tomadas, então ninguém constrói pede nova licença, só troca de mãos, né? Conforme uma empresa compra outra. Então, começaram os projetos, investiram milhões para fazer essas fazendas próximos do centro de consumo. E, eu preciso ver para crer. Eu acho que você não consegue produzir de forma competitiva. Agora, eu acho que, fazendo uma analogia com a aquacultura e com a pesca, eu acho que é uma questão, talvez, de tempo. Então, antigamente, você pescar um peixe era muito mais barato do que você criar. E por isso que, por muitos anos, a aquacultura não se desenvolveu. Chegou na década de 80, os estoques dos oceanos travaram, né? Vocês sabem muito bem isso, e a aquacultura que começou a suprir a demanda mundial. Por quê? Porque começou a ser igual ou mais barato produzir peixe do que pescar o peixe. Uma série de coisas que vão deixando cada vez mais desafiador se criar o peixe no ambiente natural e com mais mortalidade e tudo mais. Se a gente não cuidar do meio ambiente e começar a ter propagação de doença, se a gente não cuidar das áreas que a gente tem e começar a ter uma área do lado da outra, tudo isso pode tornar cada vez mais caro você produzir da forma que a gente produz hoje. Então, eu acho que agora eu não acredito nisso, eu não teria feito isso se fosse 20 anos atrás, de forma alguma, mas talvez daqui, eu acho que não é para já, mas talvez daqui a 10 anos
ou daqui a 20 vai ser muito mais barato você produzir indoor do que outdoor. Mas eu acho que é uma coisa, no mínimo, para daqui a 10 anos. Ô Tito, tem uma pergunta aqui. Teus filhos estão tudo acompanhando aqui. Agora é o Eduardo e a Machita, né? Então tá com a fiarara toda aqui, acompanhando aqui. Ele tá mandando, boa noite, Tito, Marilson e Emerson. Veja em outros mercados como África, além de outros países como Colômbia, América Central, comercialização de tilápias inteiras de 400 a 500 gramas. Peixe para uma pessoa, um prato. No Brasil ainda não temos esse consumo, que acredito que seria uma forma de popularizar o consumo de tilápias para as classes C e D. E nós temos um exemplo do Egito também, que produz o dobro de tilápia que nós produzimos no Brasil, e é muito forte no mercado interno com tilápia inteira. Por que a gente prioriza tanto o filé de tilápia e a gente não explora outros produtos da tilapicultura para atingir outras classes sociais, Tito? Grande Yamashita, espero que você esteja bem. Eu acho que não é. Eu acho que assim, eu acredito muito em você ser market oriented, né? Então, assim, você tem que fazer o que o mercado quer. Não adianta você forçar uma coisa para o mercado. Então, assim, eu acho que os hábitos de consumo na África, em outros países, né? Até mesmo na Ásia, e os Estados Unidos também importa bastante peixe inteiro congelado, justamente para servir os mercados étnicos que eles falam, né? Então, assim, as pessoas foram criadas, gerações e gerações se acostumaram, né, na África e em outros países da Ásia a comer um peixe pequeno inteiro, porque nem existia indústria para limpar. Então o cara compra, ele mesmo já está acostumado a fazer, ele nem vai fazer filé, ele vai fazer esse pescado, né, num caldo ou assado. Isso também acontece muito no Nordeste brasileiro, que a gente sabe que o consumo de tilápia inteira é altíssimo, né? Que o pessoal está acostumado. Então, assim, não é uma questão da gente querer forçar isso para o brasileiro. O brasileiro, com exceção do Nordeste, eu acho que ele não está acostumado a comer o peixe inteiro. Então, se ele recebe o peixe inteiro, ele às vezes nem sabe o que fazer, nem sabe como comer. Ele vai preparar esse peixe, ele não sabe tirar o espinho. Então o filé acaba sendo a forma mais fácil de popularizar o produto. Então eu acho que esse tipo de coisa não adianta a gente forçar. Por exemplo, eu vou forçar o brasileiro a comer, a comprar a cabeça de tilápia? Se o brasileiro não sabe fazer cabeça de tilápia, na Colômbia, o que você tiver de cabeça de tilápia, você vende, porque eles estão acostumados a fazer um caldo lá, que é tipo um pirão, que, o cara compra a cabeça de tilápia super barato, ela dá um super sabor pro caldo, e, fica todo mundo feliz. Aqui no Brasil, eu acho que nenhuma empresa ou ninguém consegue forçar o hábito do consumidor. Eu acho que você pode mostrar, orientar, tentar, mas acho que essa questão do peixe inteiro é muito cultural, é de gerações e gerações, então não é uma coisa que a gente consiga mudar assim tão fácil. Tito, deixa eu ver, o Rafael Andrade está perguntando aqui qual a sua perspectiva para os pequenos abatedouros. Pequenos frigoríficos. Os pequenos frigoríficos. Eu acho que os pequenos frigoríficos, eles têm que buscar um nicho que eles sejam diferenciados. Então, assim, se ele for lá querer oferecer o filé dele no mesmo lugar que a Copacol, a Cevalha, a Genesis e outras grandes oferecem, ele não vai conseguir, porque ele tem um custo, né? Normalmente, ele não tem a escala que a gente tem. Mas o que ele pode fazer que hoje na Genesis, que eu já fiz muito e hoje em dia a gente não pode mais fazer? Ele pode fazer um produto diferenciado, com uma especificação que um cliente queira. Antigamente, na Genesis, ninguém estava acostumado a comer tilápia. O cara me pedia, o que ele pedia a gente fazia.
Então, eu quero um embalado 2x2 de tal tamanho. A gente ia lá e fazia, criava um SKU para ele. Eu quero com pele, eu quero com rabinho pintado de cor de rosa. Eu ia lá e pintava. Então, assim, hoje eu tenho um monte de SKUs na indústria e eu não posso fazer um tratamento tão personalizado assim. Então, acho que um dos nichos que os pequenos frigoríficos podem fazer são produtos bem personalizados. Outra coisa que ele pode fazer é ele atacar a comunidade ao redor dele, porque, principalmente com pescado fresco, que é uma coisa que outro não vai conseguir ser tão competitivo quanto ele. Então, acho que o caminho são esses dois. Eu acho que é fazer coisas diferenciadas, né? Ser importante para alguém que precisa disso e que as grandes indústrias não conseguem fazer. E a outra coisa, eu acho que seria realmente trabalhar, explorar bastante o fresco, né? Então, porque, quem que vai ter um filé mais fresco do que o teu vizinho que matou o peixe um dia antes? Então, eu acho que esse é o caminho para os pequenos frigoríficos. Eu acho que tem espaço para todos, mas cada um tem que achar o seu nicho. Diversificar os produtos e ter nichos de mercado específico, né? É fato. Ô, Tito, tem mais um filho seu aqui mandando um abraço, o Mário Mesquita, tá lá em Portugal, mandando um abração pra você, falando que sempre dando aula, né? Fiarara apareceu tudo hoje, hein, Tito? Ô, louco, hein? Nem sabia que eu tinha tanto filho assim. Grande Mário, que legal que você tá indo em Portugal. Como um bacalhau, que é melhor que a tilápia. Brincadeira, brincadeira. Ó, o Luiz Airosa também tá te mandando um abraço, Luiz Airosa, Haddad, tá? O Cacá Ambrosio tá perguntando como o Tito vê os formatos das relações comerciais entre os segmentos da cadeia como um todo, a conexão entre fornecedores e compradores. Como é que tá essa relação hoje, Tito? Tá mais tranquila ou tá ainda punk? A relação dos fornecedores de insumos, você diz assim? Fornecedores e compradores, né? Ele não quer... Uma cadeia como um todo, né? Num todo, entre indústria e produtor, indústria e mercado final, né? Como um todo, tá? Muita briga, ainda tá mais tranquilo já. Eu acho que, assim, a gente hoje já conta com uma cadeia de fornecedores super estruturada, super profissional. Então, assim, o setor evoluiu muito nos últimos anos. E também, assim, hoje em dia os compradores de peixe, de filé, de qualquer forma que seja, eles também já conhecem a tilápia. Então, as coisas acontecem mais naturalmente. Mas a briga é eterna, porque cada um tem a meta de ter a melhor rentabilidade na sua empresa. Então, a competitividade é super acirrada e continua, assim, altíssima. Acho que não vai mudar nunca, é um jogo de gato e rato, mas eu acho que assim, pelo menos você, o padrão geral hoje em dia é muito bom, né? O supermercado, ele não tem só o produto da Genesis, ele tem vários outros bons produtos para trabalhar, como eu também não tenho só uma opção de embalagem, de ração, de alevina. Eu acho que o setor todo cresceu, mas a briga no bom sentido continua, né? O Nersão tá na escuta aqui também, tá mandando um abraço aí, Titão é um monstro. Aí, Nelson Cury. Próximo vez, agora ele já está convidado, a próxima vez o Nelson pode participar e eu acho que ele faria uma maravilhosa entrevista. Com certeza. Já tá convidado já, Nelson. Nelson. Agendado, vamos ligar. Olá, vamos só combinar. Ô Tito, pra gente encerrar também, que você tem também, você tem tempo, como é que você vê o futuro da piscicultura brasileira nos próximos meses agora, né? Com pandemia, com essa crise mundial aí do Covid-19 que impactou, né, praticamente o mundo todo. O que precisa ser feito, né, dentro da cadeia produtiva? E como é que você vê isso nos próximos meses agora, né? Pensando que no próximo semestre, pelo menos, aí já pra gente fazer uma previsão um pouco mais pessimista ou otimista aí? Eu acho assim, eu acho que a gente tem a sorte de trabalhar com alimento, né? Então, assim, é o setor que nunca para
e que é o último a parar. Então, quando eu e o Nelsinho começamos a piscicultura, a gente já pensava isso, falava, pô, haja a crise que houver, né, a produção de alimentos não para. Hoje a gente está vendo isso mais do que ninguém, né? Então, assim, eu acho que agora é hora de se... Então, sendo privilegiado de trabalhar nesse setor, então a gente como empregadora Genesis hoje tem mais de 800 colaboradores e a gente não precisou desligar nenhum. Então, assim, é um privilégio para nós, é um privilégio para eles, para as famílias deles. Então, assim, realmente a gente... E o setor todo que está aqui é privilegiado de trabalhar com alimento. Então, eu acho que é hora da gente se unir, né, para manter a máquina funcionando. Então, assim, qual que é o nosso objetivo, né? Se proteger ao máximo, né, para não deixar a doença se propagar dentro das nossas equipes, das nossas unidades. E o setor como um todo, o que a gente está fazendo? A gente está... qual que é o risco? O risco é o consumo cair. Mesmo sendo alimento, o risco é as pessoas ficarem sem renda, né? Então, as pessoas não poderem continuar comprando o nosso produto, que não é um produto dos mais baratos. Então, o risco é ela migrar para uma proteína mais barata, como frango, como suíno, como a carne, a própria carne o gado, né? A carne bovina. Então, tem todos esses riscos. Então, da nossa parte, o que a gente está tentando fazer para a máquina não parar? A gente está incentivando os nossos clientes a continuar. Por exemplo, o mercado de restaurantes caiu muito, né? Então, a gente está tentando repor esses clientes com outros, né? Então, e estimulando, né? Os clientes, os supermercados, as redes, a fazer promoção. Então, acho que todo mundo tem que se unir. Então, eu estou vendendo promocionando, vendendo mais barato, para quê? Porque eu entendo que eu não posso parar, né, de despescar, de comprar dos meus parceiros. Então, acho que é uma hora, assim, para todo mundo se unir. Eu não sei como, eu acho que ninguém sabe, né, o que vai acontecer agora no curto prazo. Então, né, eu acho que vai ter uma retração no consumo, já está tendo, porque tem, né, que nem eu falei, vários clientes, restaurantes, vários setores que foram drasticamente afetados. Então, eu acho que a gente tem que se proteger, tem que se unir, tentar se ajudar, tentar não ser oportunista nessas horas. Então, acho que o direcionamento na Genesis é esse, é tentar ajudar os nossos parceiros e ser ajudado também. E não dá para saber o que vai acontecer. O peixe, né, ele tem um ciclo longo, ele tem um ciclo de pelo menos 8 meses, desde o alevino. Então, assim, você não resolve nada de uma hora para outra. Então, quem está com o peixe na água vai ter que despescar e vender, né? Então, eu acho que é a hora da cadeia toda tentar realmente se unir, se fortalecer para passar por isso. É hora de união. Que... Tito, vamos... Tô aqui com aquela sensação, que pena. Tá tão bom. Já estamos aí quase uma hora de entrevista, a gente sabe que, né, agradecer a tua né, generosidade de estar falando de estar aqui conosco, muito comentário aqui, muito abraço aqui, porque realmente você é uma pessoa querida no setor, né? A gente queria que você deixasse uma mensagem aí pro piscicultor, mensagem final aí de Tito Capobianco aí pro setor, né? Mensagem positiva do Tito aí para incentivar e passar o Covid e os próximos meses aí em função desse futuro que virá, que vai ser bom. Bom, eu queria agradecer agradecer vocês pelo convite, foi super legal bater papo com vocês. Todas as pessoas que mandaram mensagem, saudades de muitas delas, muitos amigos aí, né, que vocês citaram vários, todas as pessoas queridas. E eu acho que o recado para o piscicultor é esse, assim, nós estamos passando uma fase super dura, mas a gente é um privilegiado de trabalhar com alimentos. Então, vamos se unir, vamos tentar um ajudar o outro para passar por mais essa. A gente já passou por tantas crises, né? Essa é uma pandemia global, um negócio assustador, mas eu acho que a gente tem que, cada um fazer a sua parte, tentar não ser
né? A gente do nosso lado, eu acho que todo mundo está pensando um pouco assim. Eu acho que assim, a gente está passando meio por um ajuste biológico da Terra, né? Eu acho que isso que está acontecendo é uma resposta da própria natureza a tanta coisa que o homem fez, aquecimento global, várias coisas. Então, assim, a gente tem que sobreviver a isso, né? Então, eu acho que é hora de não ser oportunista, de tentar aguentar firme, pedir ajuda, né? Para quem está do lado, ajudar também os outros, e eu acho que a gente vai passar por mais essa, tenho certeza. Vamos. E vamos Então, sair um grande mais abraço. fortes. Não, sem dúvida, né? Acho que a gente se preparar, enfrentar, o agro não para, o peixe não para. Temos o privilégio de produzir alimento, como o Tito bem disse, né? E vamos trabalhar para isso, né, Marisa? Vamos trabalhar para isso. A gente faz isso aqui, né? É. Ô, Tito, eu espero você Muito na bom. Quiz Show, tá? Com certeza, se não tiver bloqueado, eu vou. Não estará tiver- bloqueado. Nós vamos estar... Hã? Se não estiver em quarentena, eu estarei lá. Não, a quarentena já acabou até lá. Não, até lá já acabou. 25, 26 e 27 de estarei lá. agosto, agora em Rio Preto, você sabe disso. Ah, Vai ser uma honra ter você lá com a gente, viu? Olha, eu tô com essa Valeu, sensação gente. mesmo. Que Obrigado. pena que acabou o tempo. Obrigada, Obrigado, Tito. Tito. Deus te abençoe. Não, até- Muito obrigada por transferência de conhecimento aqui e o atendimento que você deu a todos os nossos espectadores, viu? Muito obrigada. Obrigado. Parabéns aí Beijo. pro trabalho, parabéns aí pra família. Essa filha tá grandona já, né? 2 meninonas, né? Duas lindas, né? Valeu, Obrigada, Tito. Um abraço, tchau, tchau. gente. Um abraço. Obrigado a vocês.